Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos falar sobre inglês profissional na área de vendas. Então, um vocabulário básico sobre essa área. Começando pelas vendas em si. Então, sales. Sales is they are an act of exchanging something for money, or the department of a company that organizes and does the selling of the company's products or services. Então, sales pode se referir ao fato de vender, né, ao ato de trocar alguma coisa por dinheiro, ou essa palavra também pode se referir ao departamento de vendas que existe dentro de uma empresa. Então, esse departamento costuma organizar, né, todo o processo de venda de produtos e serviços dessa empresa. Next one. Business to business. B2B. Esse to e esse to tem a mesma pronúncia, praticamente igual, então por isso que às vezes se usa o número 2 para substituir o to. E aqui, essa é para ser uma palavra inteira, né? Então tem hífen em todos, aqui, hífen entre elas. Bom, B2B. It refers to sales that happen between one business and another. These transactions can be with partners, distributors, suppliers, or clients. Então, aqui nós estamos falando de um tipo de vendas que acontece entre duas empresas, que pode ser fornecedor, pode ser um parceiro, cliente, distribuidor, enfim, qualquer transação que exista entre empresas. Mas também existe, né, as transações e as vendas feitas de empresa para cliente. Então, business to customer. E aqui também tem hífen entre eles. Business to customer. B2C. It refers to sales that happen between businesses and individual consumers. Então, aqui é quando a empresa vende para uma pessoa, para o consumidor. Lead. It is any potential customer who expresses interest in your company's products or services. Lead é uma pessoa interessada no seu serviço, ou melhor, no serviço da sua empresa. Então, alguém que demonstrou algum tipo de interesse. E em português mesmo nós usamos a mesma palavra, né? Nós importamos esse termo, mas para você ter uma ideia seria a pessoa interessada. Mas em português também nós usamos a mesma palavra. Só claro com o sotaque aportuguesado, né, abrasileirado. Mas a pronúncia correta é lead. Prospect. It is a lead that has interacted with someone in your company. Então, a diferença é que o lead, ele mostrou interesse, mas o prospect é um passo a mais. É quando esse lead já interagiu com alguém da sua empresa, ele já está muito mais perto da compra do que o lead. Então, é como se fosse o passo a mais. Lead, prospect e aí o cliente. Para ver uma diferença, então, eu trouxe um exemplo. A prospect buyer, someone in the store looking at products. Leads are outside the window thinking about coming in. Então, imagina que a prospect, essa pessoa aqui, é alguém que está dentro da sua loja conversando com o vendedor. Enquanto que o lead é a pessoa que está do lado de fora, olhando pela janela, pensando se vai entrar na loja ou não vai, né? Pela vitrine, melhor dizendo. Então, essa é a diferença. Next one is churn rate. It is the percentage of customers who stop buying from your company in a given time frame. It is calculated by dividing the number of lost customers at the end of time period by the total number of customers at the beginning of the period.
Então, aqui é a taxa de rotatividade, é a porcentagem de clientes que pararam de comprar da sua empresa por algum motivo, e para se chegar nesse número, você pode dividir o número de clientes perdidos. Bom, você tem um período de tempo ali, tá? Então, dentro desse período de tempo, o número de clientes perdidos dividido pelo número total de clientes no início desse período. E ali, então, você vai chegar a essa porcentagem e saber como que está a sua taxa de rotatividade. Closing ratio. Closing ratio. It is a sales metric used to measure sales agent success. It compares the number of closed deals to the number of prospects the agent interacted with. Então, aqui nós estamos falando sobre a taxa de fechamento. Então, como que está o sucesso do seu vendedor? Então, aqui nós comparamos o número de contratos fechados ou vendas feitas em relação ao número de pessoas, de prospects, que ele conversou. Então, se ele conversou com muitas pessoas e conseguiu vender para essas pessoas, tem uma boa closing ratio. Mas, caso ele tenha falado com muitas pessoas e essas pessoas não compraram, ou um número muito pequeno comprou, então esse é um baixo, a low closing ratio. Customer acquisition cost. Customer acquisition cost. CAC. It refers to the amount of money spent on the process of acquiring a customer. It includes marketing expenses, sales rep pay, and commission, and work hours. Então, aqui nós temos o custo de aquisição do cliente. Se refere à quantidade de dinheiro que foi gasto nesse processo de aquisição de um novo cliente. Então, você precisa ver todos os custos envolvidos. Por exemplo, quanto se gastou com marketing, quanto se gastou com o salário, as comissões dos vendedores, quantas horas foram investidas para poder adquirir esse novo cliente. Next one is cross-selling. Cross-selling. It is the act of selling an additional product or service to a customer. Então, aqui é como se fosse uma venda cruzada. Você vai vender uma coisa a mais para esse cliente que já está comprando algo. Então, imagina, por exemplo, que a pessoa vai comprar um colchão e aí você aproveita e faz a venda do travesseiro. Ou você vende o lençol, ou o cobertor. Enfim, você vende mais alguma coisa que esteja relacionada com esse produto ou serviço original que a pessoa quer comprar e aproveita, então, e faz a venda de mais alguma coisa. Features. Feature. Uma feature ou, no plural, features. It is an aspect of a product that directly benefits a customer. It causes a benefit. Então, aqui seriam os recursos, as características do produto. Então, é um aspecto desse produto que beneficia diretamente o cliente. Ele causa um benefício, mas não é o benefício em si. São coisas diferentes. Benefits. Benefits. It refers to how a product solves a prospect's problems. They are the positive outcomes of features. Então, enquanto que uma feature é uma característica, é um recurso que existe nesse produto ou serviço, os benefícios, então, são o resultado positivo dessas características. É quando esse produto ou serviço consegue, de fato, resolver o problema do cliente. Sales script. Sales script. They are written dialogues or guidelines used by sales reps while they're interacting with prospects.
They help keep the consistency of brand and sales strategy. Então, aqui nós temos o roteiro de vendas. A script é roteiro. Lembra o script do filme, enfim, é a mesma ideia. Então, imagina que esse seja um documento e ali tem uma descrição de diálogos ou do próximo passo que o vendedor, na verdade, que o vendedor precisa seguir para finalizar a conversa com o cliente. Então, isso também ajuda a manter uma consistência na marca, porque todos os vendedores vão seguir o mesmo roteiro. Todos os vendedores vão falar coisas semelhantes, em ordens semelhantes, ou mesmo que não seja na mesma ordem, né? Quando a X pergunta for feita, o vendedor vai responder da mesma forma, porque ele segue esse script, ele segue essa guideline, esse roteiro. É a melhor palavra em português. Bom, social selling. Aqui essa palavra é interessante porque a pronúncia desse C é diferente, tá? Social. Então temos também, por exemplo, social media, que é a mídia social, né? Instagram, YouTube e afins, tá? Então, social selling. It is a sales strategy in which reps and companies use social media as a way to interact with prospects and existing customers. Então, aqui é quando a venda acontece pelas redes sociais, principalmente. E essa é uma estratégia, né, que as empresas usam para interagir com esses prospects, né, com essas pessoas que já estão muito perto de comprar, e assim, interagir não só com esses prospects, mas também com clientes que já existem. Então, é todo esse relacionamento que existe da empresa com os seus clientes ou potenciais clientes pelas redes sociais. Buyer behavior. It refers to the choices consumers make. It is never consistent and it can be influenced by internal factors such as needs or mood and external factors, economic environment, market prices, etc. Então aqui nós estamos falando do comportamento do comprador. To buy é o verbo comprar. Então, quando nós temos ER no final de um verbo, indica uma pessoa que faz a ação deste verbo. Então, aqui, né, seria comprar, é a pessoa que compra, o comprador. Outro exemplo muito comum desse tipo de estrutura, agora fazendo um parênteses, é teacher, porque teacher é a pessoa que teach. Teach é ensinar. Então, teacher é aquele que ensina, que nós aqui em português falamos professor. Tá, mas é essa mesma estrutura, essa mesma ideia. Bom, buyer behavior, comportamento do comprador. Então, aqui nós falamos sobre as escolhas que os compradores fazem, e essas escolhas são influenciadas tanto por fatores internos, como o humor da pessoa, né, se ela está mais feliz ou mais triste naquele dia, ou mais irritada, ou mais, enfim, né, como ela está se sentindo, também pelas necessidades que essa pessoa tem. E esse comportamento também pode ser influenciado por fatores externos. Então, como que está o ambiente econômico, como que estão os preços no mercado de uma forma geral. Então, é importante lembrar que esse comportamento nunca é consistente, porque existem muitas influências que podem fazer o comprador mudar de ideia e comprar, ou mudar de ideia e não comprar. Well, customer success. It is the process of making sure customers get the most value out of their purchase from a business. Então, aqui nós estamos falando sobre o sucesso do consumidor, quando ele consegue extrair o maior sucesso possível dentro daquela compra.
Então, o maior valor dentro daquela compra que ele fez. Por exemplo, quando você vende um curso muito... Por exemplo, aqui dentro dessa área de digital, você vende um curso que tem muitas horas, mas o valor é reduzido. Então, ali o cliente consegue extrair o máximo de valor, por exemplo. Decision maker. Essa aqui é a última, the last one. Decision maker. It is the person who can sign off on a sale. Bom, essa daqui é uma palavra só, mas, enfim, não teve espaço. Então, tem esse hífen aqui, faz parte da palavra, tá? São duas palavras que foram unidas. Decision maker. É a pessoa que pode decidir pela compra. Aquela pessoa que vai, de fato, assinar o contrato ou passar o cartão. Então, nem sempre a pessoa que vai usar esse produto ou esse serviço é a pessoa que vai fazer a compra ou que vai decidir, né? Porque aqui é o tomador de decisão, assim, para ser mais específico. Então, por exemplo, se essa venda, se essa negociação está acontecendo B2B, business to business, provavelmente quem é o decision maker, tomador de decisão dessa compra, é o gestor da área, ou o CEO, se for algo para a empresa geral, né? Mas dificilmente, por exemplo, esse gestor ou esse CEO vai se beneficiar disso, porque ele está comprando para a equipe, entende? Ou, em outro caso, se for B2C, Business to Consumer, imagine, por exemplo, que você está comprando um tênis para o seu filho, né? É o filho que vai usar, mas quem vai comprar é você, por seu pai ou a mãe, entende? Então, nem sempre a pessoa que usa, que se beneficia, é aquele que vai tomar essa decisão e, por fim, assinar o contrato ou passar o cartão. Well, thank you very much. Terminamos aqui a nossa aula, então, sobre vocabulário de vendas. Semana que vem, nós nos vemos de novo, e aí vai ser sobre música. Então, a programação do mês está disponível lá no Instagram, tá num post fixo, você pode ver quais são as músicas. And see you again. Bye bye.